Ele talvez nunca entre na lista dos 10 maiores lutadores da história do UFC, mas se você acha que Conor McGregor não mudou tudo, então presta atenção nesse vídeo. You are the Joker of the division. What do you think when you hear those comments? I own this town. I own Rio de Janeiro. The business of the UFC. All that I'll take over from here, Nate. You can bounce. take a coffee break, Nate. And by coffee break, I mean bring me my coffee. When you trying to fight me, it's a celebration. You ring back home, you ring your wife. Baby, we done it. It's a UFC interim featherweight champion. Wow. Mais do que cinturões, ele carregava algo raro, foi um gênio da guerra psicológica, um arquiteto prometido do caos, o imperador do trash talking, aquela mistura de arrogância e genialidade que só ele sabia equilibrar. Mas por trás do ouro, dos gritos e das luzes, existe um ser humano, e todo ser humano tem seus fantasmas. Ele acabou seduzido pela praga do vício, dinheiro sujo, drogas pesadas e noites tão vazias quanto ele mesmo, vagando sozinho entre os becos da escuridão. Isso levou a um ciclo interminável de escândalos, como agressões e comportamentos vergonhosos que mancharam sua carreira para sempre. Hoje, o que vemos é um homem perdido entre os próprios escombros. Alguns dizem que é depressão, outros que é só um capítulo da loucura que o fez famoso. Mas a verdade é que ninguém sabe o que se passa dentro da mente mais perturbada da Irlanda. Essa é a história de Conor McGregor, o campeão que conquistou o mundo, mas que no auge da glória se viu em uma luta muito mais difícil do que qualquer uma que travou dentro do octógono, a luta contra si mesmo. Você é muito bem-vindo a mais uma produção de Hunter Combat. Conor nasceu no sul de Dublin, terras de lutas, de honras, de guerreiros, dos celtas antigos ao boxe moderno, mas lutar nessas terras exige um sacrifício, e o jovem irlandês passava os dias como aprendiz de encanador, entrava às 9 da manhã e saía às 5 da tarde, ganhava mal e odiava tudo, até que um dia decidiu jogar tudo para o alto. And pursue this dream of becoming a world champion in mixed martial arts, and that's what I did. I drove home. When I got home, my mother and father said, "How come you're not still at work?" And I said, "I'm never going to go back to that site another day in my life." And then all hell broke loose. But Aos 18 anos, fez sua estreia no MMA amador, nocaute no primeiro round. Com isso, ele virou profissional e foi contratado pela promoção irlandesa. Nada podia pará-lo, exceto um detalhe: o amor. A mulher que se tornaria o alicerce invisível de toda a sua escalada. We met at a friend's party like way back, and then the usual social media, a little bit of a like here and a like there, and then a message, and the new age way of meeting. Which social media at the time? Bebo. He's never gonna lose, you know, in my eyes anyway. Definitely not. Ela foi sua âncora, seu porto seguro, antes que o mundo soubesse o nome de Conor McGregor. We just drive home, listen to music, and it's hard to say, I'm like, one day, yeah. One day, I'm here, yeah. De 2011 a 2012, com um dia ao seu lado e um time leal de treinadores, ele emplacou 8 vitórias seguidas, foi o campeão peso-pena e campeão peso-leve. Sua autoconfiança atingia níveis exorbitantes, quase um tipo de delírio de grandeza, com uma fé inabalável, como se já soubesse que o mundo, cedo ou tarde, conheceria seu nome. Fabrício Verdun, he told us in Brazil that you tried to train at King's MMA for the fight against Jose Aldo. Is that true? why would I want to train in that bum gym? I train with my own people. I have since day one. That man needs to get his facts straight before I roll in there and buy that gym and turn it into a fucking dump. No matter what people say, people can put me around people that throw bricks at me. Call me every name under the sun, I still walk out there thinking I'm the Don Juan, you know what I mean? Thinking I'm the number one.
That's the way I just feel. I don't give a f about nothing else, you know what I mean? Ele não teve tempo para defender o título porque o UFC apareceu nessa época e sua estreia bastaram apenas 67 segundos para despachar Marcos Brimedier. Backwards. Look at that uppercut. Thank you very much. Dana, 60 G's, baby! A Irlanda agora tinha um novo herói. Dana White viu que todos começaram a enxergar que Conor McGregor não era só um lutador, ele era uma máquina de plantar dinheiro. Kid is totally relaxed. He's a beast. I'm impressed. Dresses well. Handsome kid. Seems pretty smart. Seu estilo era hipnótico, base aberta, distância falsa, movimentos fluidos, com chutes giratórios e uma inteligência espacial. O irlandês era leve, ágil e preciso, mas aquela frieza logo se tornaria um tipo de uma arrogância clínica. You know, I've nothing against the guy, you know what I mean? I'm sure he grew up in a circus or a fair, or, you know, he's a nice little kid, Cletus, or, you know, his cousin's probably named Cletus or something. He's a nice kid. His chin is gonna be cracked. Contra Chad Mendes, disse que o americano era pequeno demais, que tentaria algumas quedas, mas que seria desmontado, e foi exatamente isso que aconteceu. Conor venceu e embolsou mais de $3 mil para casa. Conor McGregor made us rich. Break out the red panties. We're rich, baby. Mas ainda havia uma pergunta sem resposta. E se ele enfrentasse José Aldo? Otário, otário! Otário, otário! It's the same with Club. I believe he's aging. He looks 95 years old. I say it every time. Na coletiva de imprensa, o irlandês percebeu um micromovimento na mão direita de Aldo, uma espécie de tique, e ele treinou como obcecado baseado nisso, recuar e acertar com a esquerda, e dentro do octógono foram apenas 13 segundos. Jose Aldo Jr. Conor relaxed and smiling. Oh! Just slipped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Oh! José Aldo, invicto há quase 10 anos, parecia um iniciante perto de McGregor. Não era mais marketing, pois Conor era uma força da natureza, uma estrela dentro do UFC. A essa altura, ele parecia intocável. Conor era agora uma lenda viva. Ele tinha acabado de nocautear José Aldo em apenas 13 segundos, com uma mente aguçada com uma espécie de TDAH. Ele mirou mais alto, ele queria os cinturões dos leves, porém, quando Rafael dos Anjos, seu adversário original, se lesionou, um nome novo apareceu: Nick Diaz. How do you feel about it? Yeah, Conor McGregor, you're taking everything I work for. I'm a fight, sure. You know what's the real fight? What's the real money fight is me. Nick Diaz não fazia questão de parecer educado, vinha das ruas e falava em gírias, e como desprezo contra Conor McGregor, dizia que Conor não passava de uma estrela mimada, movida a mídias e promessas. The business of the I'll take over from here, Nate. You can bounce. Take a coffee break, Nate. And by coffee break, I mean bring me my coffee. Nate não era como os outros, não se intimidava fácil, não recuava, e enquanto Conor fazia piadas, ele o olhava com ódio real, até chegar ao UFC 196. A lenda irlandesa havia caído e caído feio, mas essa derrota seria o combustível para um dos maiores retornos da história do MMA. Enquanto muitos duvidaram do seu hype, Conor dobrou a aposta, treinou como nunca, estudou Nick Diaz como um cientista obcecado analisa um vírus. Cada movimento, cada erro e cada detalhe, ele queria uma revanche, mas não queria facilidades. Ele fez questão de manter tudo como antes, o mesmo peso, o mesmo palco e a mesma pressão. Para ele não bastava vencer, ele precisava vencer do mesmo jeito que perdeu. Spent a lot of time, Joe, slaying everybody in the company. Backstage, I'm standing for Joe, everybody. I've ridiculed everyone on the roster. I'd like to take this chance to apologize. A essa altura,
O irlandês era mais do que um campeão, ele era um fenômeno cultural capaz de lotar arenas, gerar milhões em vendas e transformar qualquer um outro adversário em um homem milionário da noite pro dia. Mas o octógono já parecia pequeno demais para ele, ele queria muito mais, queria atravessar as dimensões, e então Conor cometeu aquilo que à primeira vista parecia uma loucura, desafiando Floyd Mayweather, um dos boxeadores mais finos de sua geração, invicto, preciso e letal. No dia 26 de agosto de 2017, mais de 4 milhões de pessoas assistiram o que foi chamado a Luta Milionária. A essa altura, McGregor era mais do que um atleta, ele era tipo uma entidade. Havia vencido no UFC, lutado uma luta de boxe bilionária, mas dentro dele algo começava a se corroer, fama demais, dinheiro demais, limite de menos, e foi nesse cenário que surgiu um nome, Khabib Nurmagomedov. Tudo começou com provocações, depois com ofensas e então ultrapassou os limites do esporte. McGregor começou a atacar a família de Khabib, sua origem e também sua fé islâmica. This is my third fight in the last 9 months, you know, and 26-0, never lose round. And I don't know what this guy talking about. I don't understand what he gonna do 6 October. He think whiskey gonna help him? O nível de animosidade se tornou tão grande que Conor McGregor, em uma ação jamais vista dentro do UFC, atacou o ônibus do russo e sua equipe estavam dentro, vidros estilhaçados, pessoas feridas e Conor dentro da prisão. A luta naquele ponto já havia ultrapassado qualquer narrativa esportiva, era vingança ética contra o caos, talvez uma tradição contra vaidades. I'm a veteran now. I've been almost in every damn weight division. I've been in every combat sport at all levels. No UFC 229, o mundo inteiro assistiu e dentro do cage não houve dúvidas. O russo dominou a luta o tempo inteiro e finalizou com um mata-leão justo. Para Conor McGregor, aquela noite não foi só uma derrota, foi um espelho quebrado enquanto a imagem do invencível sumia e pela primeira vez o mundo inteiro via o briguento já não era mais o mesmo. Após a humilhação, McGregor desapareceu do radar. Por um tempo parecia que o irlandês havia reconhecido os próprios limites, mas o que veio depois não foi o silêncio, foi um colapso. Nos meses seguintes, seu nome voltou às manchetes, mas não por nocautes, era por brigas de bares, confusões públicas, processos, agressões e até acusações sérias. O personagem que antes era carismático, engraçado e ousado, agora parecia simplesmente perdido, se alcoolizando todo dia, uma verdadeira poluição. Depois de tantos escândalos, tantos flashes fora do tatame, parecia que Conor havia esquecido o que tornava especial, suor e treino e sua disciplina, mas em meio ao caos veio uma pausa, uma respiração e com ela uma promessa de voltar às origens. O ano era 2020 e Conor anunciou seu retorno. Ele estava diferente, não era um alarme, nem com insultos, mas com uma postura que surpreendeu até os mais céticos, um simples semblante de humildade. Seu oponente seria Donald, veterano, durável e respeitado. Muitos acharam que Conor voltaria enferrujado, lento e com um time menos apurado, mas foi o sino tocar, duraram apenas 40 segundos, para o monstro irlandês renascer.
A vitória reacendeu a chama, o público voltou a aplaudir e por um breve momento parecia que ele havia encontrado o caminho de volta, mas o que ninguém sabia era que essa calmaria seria apenas a véspera de grandes tempestades. Essa vitória sobre Donald havia sido limpa, rápida e quase simbólica. Conor sorriu, o público vibrou, mas no fundo havia algo errado, não era o mesmo brilho nos olhos, parecia mais um alívio do que a busca pela glória. O tempo passou e Conor retornou 2 vezes para enfrentar Dustin Poirier, um adversário conhecido, alguém que ele já havia derrotado, mas esse Dustin não era o mesmo de antes, ele estava mais maduro, mais estratégico e mais paciente. Hoje, Conor McGregor continua sendo uma figura polarizadora entre o brilho do passado e as sombras do presente. Sua história é um lembrete de que a maior luta de um campeão nem sempre acontece dentro do octógono, às vezes ela é travada dentro de si mesmo. Se você gostou dessa história, deixa seu like e sugiro o que você gostaria de ver aqui na Hunter Combat. Um abraço.